Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Estamos no ar para falar deste Santos Futebol Clube, que ontem empatou com o Vasco da Gama, hein, com muitas polêmicas. Novamente o VAR aí agindo, muita gente falando que prejudicou o Santos. Teve gente que acha que é normal, que o VAR está certo, mas a verdade é que o santista está bravo com este VAR e realmente não foi fácil, hein? Não foi fácil, é difícil aguentar tudo que tem acontecido com o Santos. Ah, mas a tecnologia veio para ajudar. Porém, não é fácil, principalmente para o torcedor santista, que teve nessa semana lances totalmente contra no jogo do Flamengo e também ontem contra o Vasco da Gama. E eu quero a sua participação. A Sônia Cabral já dá o boa noite e eu peço que você esteja aí mandando o seu link, mandando para os seus amigos esta live para a gente falar desse Santos. Vamos falar da vitória do Corinthians também fora de casa. Vamos falar do empate do Palmeiras, que está tumultuado e muita gente querendo a saída de Vanderlei Luxemburgo. Tudo isso e muito mais nesta live. E teremos um convidado especial, ele já está aqui ligadinho para entrar. Eu já vou anunciar você, mas que você divulgue esse novo trabalho no Facebook, porque nós queremos crescer, avançar. Estamos aprendendo aí com essas redes sociais, mas aos poucos a gente vai conseguindo se acertar. O Denis também tá aí dando boa noite, que você mande para os seus amigos. Denis, um grande abraço, prazer estar com você ao nosso lado aqui. E eu já vou solicitar a entrada do nosso convidado deste Santos Futebol Clube. Muita gente criticando o Alisson, criticando o Felipe, criticando também o volante Jobson, e tá aí o nosso convidado especial, Omar Cury, meu amigo. Boa noite, Omar, tudo bem, querido? Boa noite, Flávio, tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Tudo legal, o som tá legal hoje. Nós tivemos terça-feira alguns problemas técnicos, né? Mas hoje tá legal, tô te ouvindo bem. E a imagem também tá boa, tá tudo em ordem aí? O som também tá chegando legal aí, Omar? Tá perfeito, Flávio. Boa noite a todos. Então, beleza. Aí. Omar Cury, que é ex-goleiro profissional, jogou muito tempo em Portugal. Foram mais de 10 anos em Portugal, né, Omar? Foram 8 anos, Flávio. De 88 a 96. 8 anos. O Omar que começou comigo lá no Portuários, ele é um pouco mais velho, mas eu assistia muito o Omar, era o pessoal mais velho, nasci em 66, 67, eu sou de 69, né? E o Omar foi jogar no Juventus, nas categorias de base, aí foi para Portugal, fez a sua carreira lá, depois encerrou a carreira, trabalhou como preparador de goleiros do Santos Futebol Clube, chegou a ser auxiliar durante mais de 10 anos e hoje trabalha também na função de auxiliar técnico e é treinador, conhece tudo de bola e vai falar comigo aí sobre esta rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. O Wagner Melo também mandando um abraço. Eu queria que vocês divulgassem essa live. Vai mandando no aviãozinho. A Sônia Cabral, eu já mandei um abraço. Ao Denis Domingues também está com a gente. Vai divulgando, vá colocando o aviãozinho, vai colocando comentários e também vá colocando as suas críticas ao time do Santos, ao VAR, aquilo que você quer escutar. E eu já começo perguntando para o Omar se ele gostou do jogo. Primeiramente, gostou da partida, gostou do Santos ontem contra o Vasco, Marcos? É notório, né, a evolução que o Santos teve nas mãos do Cuca, né? A equipe está mais equilibrada, tá mais organizada e conseguindo chegar mais ao ataque com mais jogadores, né? Evidentemente que ontem e domingo o protagonista foi o VAR, né? Que o Santos acabou sendo prejudicado no sentido da moral da equipe, né? Porque, por exemplo, contra o Flamengo, o Santos faz 2 gols antes dos 15 minutos e fica 10 minutos esperando para ver se consegue validar um gol daquele. E ao passo que, quando isso não ocorre, há um relaxamento de decepção que, às vezes, a equipe não consegue reagir. Contra o Flamengo, até de forma não tão boa. Por mais que sejam profissionais, né, Omar? Por mais que sejam profissionais, isso realmente influencia. Eu falei com o Sérgio Guedes, que conversou com a gente na última terça-feira, e, aliás, mandando um abraço para o Cleison Tatu, que está sempre ligado. O Cleison mandou alguns lances aí do VAR, ele deu algumas opiniões contrárias, queria que ele até escrevesse aí na live para a gente poder falar sobre isso. Mas por mais que
sejam atletas profissionais, Omar, realmente influencia. E como influenciou no domingo, você falou com certeza que o placar foi de 2-0, abriu 2-0 e 2 gols foram anulados. Ontem a mesma coisa, porque passa o mesmo filme na cabeça, né, Omar? E a tal da linha vermelha para o Santos está sempre na frente e para o adversário está sempre a linha azul, né? Isso é uma coisa impressionante. São gols que de forma, no olho humano, ninguém conseguiria anular. A gente não está tirando a justiça do resultado, mas se a gente for pensar no VAR como justiça, houve justiça? Não sei, porque são lances que o Você árbitro vê está que... perto, o lance do pênalti, o árbitro está em cima do lance. E ele não dá pênalti. Aí E ele vai dar essa, o e pênalti porque ele essa, vai ver no vídeo. esse lance do pênalti, Omar, até o meu Cleison Tatu mandou um vídeo, porque no último domingo contra o Flamengo, eu falei aqui na live que o Santos foi muito prejudicado, porque no mínimo o VAR teria que ter parado o lance. O Cleison Tatu que está nos assistindo aí, meu amigo, você deu a opinião que não foi pênalti contra o Flamengo, que o Luan Pérez, o Santos, para quem não lembra, teve um escanteio a favor, bateram curto, fizeram jogada ensaiada, o Felipe Jonathan cruza, o Luan Pérez cabeceia e a bola bate. Às vezes, tem gente, o Cleison Tatu veio no ombro, É eu que vi a a bola regra bater na mudou, mão, né, Flávio? A regra entendeu? mudou agora. A regra mudou. É por isso que ele tem razão. Porque agora, quando ela bate no ombro, na manga da camisa, não é mais considerada mão. Isso é uma regra nova que começou agora em julho, e por isso que ele tem razão Não, no mas aí sentido que vem a não foi incoerência, pênalti. Omar. Por que eu digo que vem a incoerência? Se você diz que o braço do Alisson vale para o pênalti, a manga da camisa não vale para o pênalti. E outra coisa, se vale o braço para dar pênalti, o braço para o impedimento não vale. Como é que a gente justifica isso, Omar? Para o impedimento, o É braço não vale. complicado, é complicado. Que nem o próprio lance do pênalti contra o Palmeiras ontem. A bola bate no corpo. Isso quando é um segundo toque. Ninguém chuta a bola de propósito na sua mão. É um segundo toque, é um toque involuntário. Aquilo também, para mim, nunca é pênalti. Então é que nós estamos discutindo a justiça do VAR. E aí não tem justiça também. Então era melhor do jeito que estava. Essa Entendeu? Porque não tem injustiça, a justiça. justiça só está dando contra o Santos, é impressionante. Cleison Tatu, meu Não, querido, você disse que o VAR esteve certo, foi contra o Santos, olha lá, está escrevendo aí. A demora do VAR é um absurdo mesmo. Não pode demorar nesse tempo todo. Agora, o impedimento é software, é ajustado para o 3D. Se a gente ir contra isso, não tem como mesmo. Será que é isso, Cleison? Tem muita gente aí que depende do framing, do cara que aplica ali, eu tenho as minhas dúvidas, viu? É muito relativo, eu tenho as minhas dúvidas, porque Eu também, eu também tenho. quem Eu também tenho. opera, Que esse frame aí, com 1 milésimo de segundo, muda o cenário. Entendeu? O toque na bola, quando foi, você ajusta de acordo. Vai depender do técnico que fizer isso aí. Entendeu? Então e é o que eu ajusta, falo. e ontem, Essa justiça está meia controversa, entendeu? Eu não. E sempre em benefício dos mesmos, né? O Santos, quer dizer, nos últimos 5 chamados do VAR, foi prejudicado nos 5. é benefício dos cariocas e o Santos vai ficando atrás. Tem gente até que critica a diretoria do Santos, a diretoria do Santos hoje mandou um ofício para a CBF. Você acha que resolve? Isso aí não resolve nada, Omar. O que adianta a diretoria? Ela vai mandar ofício, mas na prática resolve alguma coisa, Omar? Não, não acredito, não. Não acredito, porque isso já é antigo, né? Nós já perdemos um título brasileiro lá atrás e ficou por isso mesmo. Não tem compensação, entendeu? Hoje o árbitro, nem que queira, ele não consegue mais ajudar de uma forma deliberada, né? Por causa dessas situações. Então, não adianta E nada isso, não adianta. o que você falou da interpretação, o próprio Cuca falou após a partida e o Luxemburgo falou a mesma coisa após o jogo do Palmeiras, porque foram lances iguais. O Luxemburgo falou a verdade para nós, que atuamos dentro do campo. Volto a repetir aqui o pessoal que está chegando agora na live, o Omar foi goleiro profissional durante muitos anos em Portugal, durante 8 anos, jogou a base, trabalha nas categorias de base, trabalhou no Santos, hoje trabalha como auxiliar técnico, é do futebol. Para nós que vivemos dentro do campo, Omar, o lance real, o lance que acontece no jogo, ele é muito diferente de uma câmera lenta. Foi o que o Luxemburgo falou após a partida ontem. E o lance do pênalti, o menino do Vasco salta na frente do Alisson.
Entendeu? Então, ele desvia a bola a 1 metro. Ah, tudo bem que ele está com o braço aberto, e é o que eles falam, que ele tenta se beneficiar. Mas como é que você vai saltar para cabecear a bola com o braço colado no corpo? Se a bola vem direto na mão dele, do escanteio, vem direto na mão dele, é uma situação, mas o cara pula na frente dele. Entendeu? Então é o que eu estou te falando. Nem eles se entendem. Que o comentarista de arbitragem que estava ontem na Globo disse: isso não é pênalti. Então nem eles se Ele entendem. falou, Então fica. o comentarista, que foi um árbitro profissional, que conhece a arbitragem, também disse que não foi pênalti. Só para registrar aqui, Omar, o Cleison Tatu, vou colocar aqui a opinião dele, porque todo mundo tem direito a dar opinião, e coloque essa opinião na nossa live, hein? O lance não teve alteração onde a bola bate no jogador. Do Flamengo não é pênalti. O lance do Vasco e do Inter, concordo, mas a recomendação da International Board é marcar o pênalti. Está aqui o nosso querido Tatu, que está sempre participando aí, juntamente conosco aí nas redes sociais, é muito legal, participe sempre, Tatu. A Simone Cury batendo aí palmas para essa live. Queria registrar também o Antônio Carlos Ruano, que diz: logo teremos treinamentos para acertar as mãos dos adversários dentro da área. Você acha que vai chegar isso, Omar? O pessoal chutar de propósito na mão do adversário? Os caras estão tentando, o cara chega ali perto da. Por que eu te falo? A distância ela tem que prevalecer. Quando a bola bate na mão com 30 metros, aí você não tem defesa. Agora, se o cara está a 1 metro, você que foi um lateral, o cara chega ali, o ponta, ciscando para lá e para cá, e dá uma cavadinha, ela bate na sua mão que está aberta, não é mão na bola. Fica nítido que é bola na mão. Só que os caras que nem você falou, que nunca jogaram bola, não sabem disso. E é o seguinte, ó, o pessoal tá mandando comentários aí, deixa eu só registrar. O Guga Almeida sempre também participando, ele disse que o lance do Alisson foi claramente involuntário. Essa é a questão. E o nosso querido Paulo Roberto, ele diz o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui direitinho aqui. O ofício para a CBF é igual às notas de repúdio contra o Bolsonaro. Ele está confundindo aí a nossa querida política com a CBF. Na verdade, tudo faria do mesmo saco. Mas o ofício realmente adianta muito pouco, né? O Omar já falou sobre isso, em relação até à questão do Santos, aquele título de 95, e outros lances. Já tivemos muitas situações. A verdade é que está um pouquinho chato essa questão do VAR. Mas vamos falar um pouquinho do jogo, Omar? Só para a gente dar uma satisfação. Eu concordo com você, o Santos melhorou em relação aos últimos jogos. Nesses 2 jogos contra Flamengo e Vasco, já deu para perceber jogadas de infiltração, jogadas de velocidade, jogadas de ultrapassagem, coisas que não estavam acontecendo. O Felipe Jonathan precisa fazer um pouquinho pelo lado esquerdo, porque o Pará ontem saiu bastante pelo lado direito, fazendo as ultrapassagens. Achei que o Sanches, que foi tão criticado novamente, achei que ele melhorou um pouco. Você achou o Sanches tão mal assim, porque a torcida continua brava com ele? Eu sou fã incondicional do Sanches, né? Porque os conceitos do jogo dele, para mim, são super modernos, sabe? Um jogador que esteve numa Copa do Mundo, um jogador que até quando ele foi contratado, eu achei que era desnecessário com a idade dele, mas o que eu vejo ele produzir em campo me agrada muito. Mas confesso que pós-pandemia o nível dele exibicional caiu um pouco. E eu acho que o Santos tem uma certa dependência desse tipo de situação. Então, ele era um jogador que é agudo, um jogador que é vertical, que procura sempre o passe para frente, só que não tem conseguido ter essa efetividade pós-pandemia. Alguns jogadores, nós conversamos isso antes, durante a pandemia até, que como é que voltaria o futebol, né? Como é que voltaria? E alguns jogadores não voltaram no nível anterior que estavam jogando. O Santos, coletivamente, na minha opinião, melhorou, mas individualmente algumas peças estão ainda abaixo daquilo que podem render e que nos acostumaram num passado bem próximo. Então, o próprio Felipe Jonathan, que foi um jogador que apareceu muito bem, não está ainda no nível que estava, o Sanches, e isso tem dado complicado um pouco a situação. Atuações individuais um pouco abaixo daquilo que eram normais. Prejudica porque o Sanches, você falou uma grande verdade, é o equilíbrio do time, era o cérebro desse time,
E quando ele não está legal, a coisa não funciona, principalmente no meio de campo. Mas eu achei que ontem ele melhorou um pouco. O pessoal tá bravo com ele, aí durante os comentários, não na live agora, estamos esperando o pessoal falar sobre os atletas aí. Só aproveitando, mandando um abraço pro Jorge Luiz Bezerra, que está dizendo: o Omar tá a cara do pai, é o Omar, né? Porque deve ser o nosso querido Jorge Luiz Bezerra, o Paulo Roberto também. A mudança tem que vir da FIFA, diz o Paulo Roberto. O Cleiton César, meu querido Cleiton César, protestar não vai mudar nada, diz o Cleiton César. O Cleison Tatu, novamente dando a sua opinião, dizendo que na Europa os jogadores estão aí querendo fazer algumas reivindicações. E o Guga Almeida também colocando a sua opinião. Um abraço a todos, vai divulgando, vá colocando aí para os seus amigos, vá montando os grupos aí para a gente divulgar mais essa live. Em relação ao Sanches, Omar, eu te perguntei, porque muita gente ainda quer a saída do Sanches. O Sérgio Guedes, técnico de futebol, na terça-feira falou que deveria manter. Eu até perguntei, você acha que tem que manter ou tem que dar uma tirada para ele se recondicionar, dar um tempinho? O que você pensou, Mário? Continua no time, não, continua jogando ou não? Continua. Não tem um substituto à altura dele, né? Nós já temos um pouco de dificuldade de meias. O futebol brasileiro, e não é o time do Santos, é o Palmeiras com um monte de meia que tem lá, não tem esse jogador de pifar os jogadores, de achar uma linha de frente. Nós temos dois extremos muito bons, um com mais profundidade pelo lado esquerdo, que é o Soteldo, que procura a linha de fundo, e o Marinho, que traz mais para finalizar para o bate, e que tem sido a grande arma do Santos. Acho só que os nossos dois laterais precisavam ter um pouquinho mais de profundidade, porque faria o 2 contra 1 do lado, como foi feito a jogada do gol contra o Flamengo, com a ultrapassagem do Pará. Isso seria um desafogo muito grande, porque por dentro, com o Pituca, mesmo tendo uma qualidade técnica razoável para volante, ele não é um jogador de penetrar, de pifar os caras, nem o Alisson, e o Sanches não vive um bom momento. Então... eu vi o Sanches aproveitando para tentar fazer essas ultrapassagens, essas triangulações, como você disse, o Pará evoluiu bastante nesses jogos, está melhor juntamente com o Marinho, e é importante que seja essa triangulação, com o Sanches tendo a infiltração. Do outro lado, o Pituca tem mais dificuldade, o próprio Cleiton César escreve aí, Pituca também está mal. Na verdade, o Pituca, eu vejo ele igualzinho ao Sanches, eles não estão no melhor da sua forma física na questão de velocidade, de dinâmica, e resistência o cara tem, está jogando. Mas para quem nunca atuou, meu querido, é difícil. Quarta e domingo cansa, a perna está pesada e eles estão sentindo. Mas essas infiltrações que você falou, não só a ultrapassagem, mas as triangulações são necessárias, né, Omar? No lado esquerdo, Felipe Jonathan, o Diego, Pituca e o próprio Soteldo precisam evoluir nesse sentido. Precisam porque é o lado muito agudo do Santos, né? E nós tínhamos isso ano passado com o Jorge, né, que tinha essa profundidade, mas o Felipe Jonathan tem condição de fazer isso, indo mais por dentro, a passagem para o fundo. Então, e aqui, como o Marinho desse lado traz muito para dentro, por ele ser canhoto, ele poucas vezes vai para o fundo para fazer o cruzamento de pé direito. Ele privilegia a finta para dentro para bater de perna esquerda, que é o forte dele. Essa ultrapassagem, ora pelo Sanches, ora pelo Pará, elas têm que ser feitas com mais vezes, para incomodar o lateral, para definir o que ele vai fazer, se ele vai marcar a perna esquerda do Marinho ou marcar a ultrapassagem. E isso precisa ser feito com mais frequência. E o Felipe Jonathan, meu querido, que muita gente está questionando, o pessoal não está gostando do lateral esquerdo, querem a saída dele. O problema do Felipe Jonathan é o mesmo do Sanches, não tem quem colocar. O Santos ele tem um elenco muito enxuto. A verdade é o seguinte, todo mundo quer jogador da base, mas os meninos da base esse ano não estão dando conta do recado, com todo respeito, tomara que eles melhorem, mas os que estão entrando aí, acho que só o Alex na zaga que deu um pouco mais de segurança. E o João Paulo, que indiscutivelmente ganhou a condição de titular, o goleiro. Mas os outros têm que ter oportunidade. O João Paulo não é menino, né? O João Paulo já não é um menino, já está há muito tempo aí, 25 anos. E o momento, é que eu falo, nós já fomos também base e também subimos para a equipe profissional. E às vezes você precisa de um suporte.
E nesse momento, os caras que dariam o suporte técnico para esses meninos poderem render, não estão num grande momento. Então, por exemplo, a liderança técnica que o Santos tem é do Sanches, que não vive um bom momento, e o Marinho tem sido o jogador mais importante do clube. Um jogador que a gente, há um ano atrás, aí, talvez era motivo de risos. E hoje a gente vê a qualidade dele, entendeu? Só que ele não vai ser o cara que vai dar um suporte para um jovem entrar e se sentir à vontade. Você vê que nós temos dificuldade com os 9, o Raniel está indo ali, mas, por exemplo, aparece pouco no jogo. Ontem não teve uma oportunidade, o Caio Jorge ainda conseguiu fazer um golpe de cabeça, mas é pouco para o 9. É pouco para o 9 de criação por dentro. Você falou do Marinho, né? Você falou do Marinho, e eu concordo totalmente com você, e eu vejo as transmissões, tanto de televisão como rádio, e eu vejo o pessoal enchendo a bola, tanto do Marinho como do Soteldo, colocando eles como jogadores diferenciados, como os melhores atacantes do futebol brasileiro. Eu não sei, eu posso estar louco, mas são bons jogadores. Apenas isso. É que eles têm sido efetivos. Ontem o Soteldo, ele não tinha feito nada. Até ele dar aquele lance maravilhoso, cruzado na cabeça do Lucas Veríssimo, e aí todo mundo exalta o Soteldo. Mas nós já vimos o Soteldo, que é um bom jogador, não é craque, para mim não é craque, tem gente que coloca ele como craque de bola, mas ele fez uma jogada e aí todo mundo exalta por uma jogada. Mas nós já vimos o Soteldo fazendo jogos bem melhores, com muitas jogadas, com várias jogadas. Então, tanto o Soteldo como o Marinho craque, né? São bons jogadores, mas é o que você falou, não são aqueles craques que vão segurar a onda com a meninada da base subindo, eles vão resolver sempre, não. Então, essa é uma questão difícil. O torcedor santista fica até bravo, mas tem gente que vai ficar bravo aí com o que eu estou falando. Mas eu entendo assim. São bons jogadores que dependem de um time muito melhor para que eles possam render ainda mais. Só que eles estão sendo bem efetivos, estão sendo objetivos. É longe de ser craques, eles não são craques, mas hoje são as referências técnicas que o clube tem. O time do Santos depende do Marinho e depende do Soteldo. O Soteldo não vinha fazendo bons jogos, não tinha conseguido fazer assistência, não fez um gol. Impacta muito no resultado final. O Sanches é um jogador da bola parada, até pênalti perdeu. E esses pontos que a gente perdeu contra o Bragantino, esses pontos que a gente vai perdendo por aí, fazem falta. E aí você põe um menino da base num time que não está com a confiança elevada, que não tem um cara que fala assim, se tiver apertado, dá em mim. Entendeu? Que o menino da base precisa nisso nesse momento. Para depois ele conseguir desenvolver todo. Porque ele não vai chegar... Porque os meninos da base até são bons jogadores, e o Santos, historicamente, sempre fez isso muito bem, mas eles precisam de um tempo, demandam um tempo, entendeu? Se o jogador que é formado, que jogador que já é profissional, tem dificuldade com um monte de coisa, imagina o menino da base que entra numa situação que não tem nem o torcedor para apoiar. Porque o torcedor santista sempre deu muita moral pro cara da base. Tá aí o nosso querido Luiz Capela, o Capela que foi... Você trabalhou com o Capela do Santos nessa época, Omar? O Capela, sem dúvida. A gente trabalhou na base, no profissional, amigo de longa data. Criamos tudo isso aí na base, tudo junto, ganhamos títulos. Foi sempre um diretor muito ativo na base e por isso que chegou no profissional. Omar, vocês criaram isso tudo, não. Esses vocês não criaram, foram outros que vocês criaram os fera, né? Tá aqui o nosso querido Daniel Santos participando aí, ele dizendo aí, tem o Lucas Lourenço, o Ivonei, que já tem jogado, o Sandri, que jogou com o São Paulo, tem o Anderson Ceará, meio canhoto, tem o Caio Jorge, que é o que está tendo mais oportunidades, o Renier, temos também o Marcos Leonardo, que é muito novinho, tem 16 anos. O Lucas Lourenço, ele desde os 10 anos, 11 anos, é tratado como ídolo, mas ele não tem oportunidade. Sinceramente, eu acho que ele tem que dar um pouquinho mais no treinamento, porque não é possível. Vem o Jair Ventura, o Cuca estava aí, vem o Jair Ventura, aí vem o São Paulo, agora vem o Cuca e ninguém coloca ele para jogar, os caras estão olhando no treino. É ou não é, Omar? O menino da base, para ele jogar no profissional, eu lembro que quando eu subi pro profissional, o Geninho era o treinador do profissional, ele já me conhecia do Sub-20. Foi meu treinador do Sub-20. Porém, se eu não treinasse bem
quando eu tive a oportunidade dos treinamentos, ele não tinha me colocado, e ele me deu a chance porque eu estava indo bem. Então, esses meninos aí que estão sendo citados aí, o Lucas Lourenço é um caso desse aí. Eu acho que eles têm que render no treinamento para o técnico colocar no jogo. E alguns estão entrando, né, Omar? Tem as exceções, né? Por exemplo, o Diego subiu com 16 anos, o Robinho subiu com 17, o Rodrigo subiu com 16, o Neymar subiu com 16. São jogadores que conseguem queimar uma etapa antes dos outros. O Ganso subiu com 20 anos. O Ganso bateu 3 vezes no profissional e voltou para a base. Então, às vezes, não estou falando, eu não conheço o dia a dia do Lucas Lourenço, mas eu quero dizer que, às vezes, demanda um pouquinho mais de tempo. Não é um cara com 16 anos, todo cara, o Jonas Eduardo Américo subiu com 16, sabe? Pensar que todos são esse nível de jogador que com 16, 17 anos conseguem jogar na equipe profissional. Às vezes tem jogador que tem que maturar um pouquinho mais e na base, e esperando a sua oportunidade, com 20 anos, porque a base é até 20 anos. E você, às vezes, precisa desse tempo todo de formação, porque a base é importante na formação. Alguns conseguem queimar etapas, mas eu estou falando de alguns jogadores que são exceção. Exceção. Todos esses que eu estou falando vestiram a camisa da seleção brasileira. Neymar, Edu... Mas é... Isso. E quem atrapalha muito, Omar, são empresários, são pais. Você vê o caso do Yuri Alberto aí. O Yuri Alberto, ele tinha tudo para continuar no Santos. Ele ia ganhar um bom contrato no Santos. Só que fica na orelha. Parece que tem um clube lá do exterior, o Internacional fez uma jogada, levou. No Inter, ele não vai dar um chute. Ele nem tem moral lá. Aqui, hoje, sem o Uribe, que está indo embora, o Caio Jorge não acertou, daí o Raniel teve chance e o Yuri Alberto estaria jogando. Mas os caras não têm paciência, eles querem com 17 anos jogarem. Eles não esperam. Você lembrou muito bem, o Ganso jogou com 20 anos. O João Paulo hoje está indo bem, o goleiro do Santos, porque já tem 25 anos, está esperando, está mais maturado, está com confiança. Então isso é fundamental para que eles possam atuar no profissional. Com certeza a comissão técnica está atenta a tudo. Lógico, eu não conheço nenhum treinador que não gosta de pôr um jogador que tem condição. E ainda lançar um jogador é uma coisa muito, muito gratificante para o treinador. Entendeu? Agora, você tem que esperar o seu tempo. Não é que porque o Rodrigo subiu com 16 anos e o Lucas Lourenço era parceiro dele, tem que subir junto. Às vezes a oportunidade coube a um, não coube a outro, outros com 16 anos não conseguem. Então, eu dou sempre esse exemplo do Ganso, porque eu acho o Ganso talvez o jogador mais rico tecnicamente do futebol brasileiro. E o que acontece é o seguinte, ele subiu 3 vezes e não ficou. O problema do Ganso não é a qualidade técnica. Talvez seja a intensidade que todo mundo queira hoje. Por isso que talvez ele, com essa qualidade técnica toda, tenha dificuldade para jogar. Mas que ele pegou o Santos com Robinho, com André, com Zé Love, com Neymar. Todo mundo fazia gol. Todo mundo fazia gol, porque achava os caras. Entendeu? E o Ganso, para jogar, vai precisar desse tipo de situação. E talvez que quando ele subiu, talvez não tivesse esses jogadores. E no Fluminense ele vai ter dificuldade. E respondendo ao Daniel Santos, rápido. Com certeza. Aí para jogar, mas ainda tem o Nenê. Né? Então, vai ter dificuldade, porque o Evanilson não é um jogador de muita velocidade, ele até arrasta um pouquinho. Agora o Fred é um jogador de querer a bola no pé, o Nenê é um cara de querer a bola no pé. Só o Marcos Paulo que é um pouquinho mais rápido. E aí o futebol dele tende a ter dificuldade de se impor, entendeu? Aí ontem o Fluminense, por exemplo, está empatando o jogo com 1 a menos, as escolhas não recaem sobre ele. E só para responder ao Daniel Santos aqui, que ele perguntou qual seria o melhor. Olha, sinceramente, o Caio Jorge eu gosto. Acho que ele tem muita qualidade. Um cara que tem habilidade com a direita, com a esquerda. Mas falta exatamente o que o Omar está colocando aí. Maturação. Tem que dar tempo para ele. Ele é muito novo. Acho que ele tem 17, no máximo 18 anos. Esse menino, na hora que começar a fazer gol, vão ver que ele tem habilidade, tem qualidade. Mas já estão cobrando, dizendo que não serve. Não, tem que ter calma. Você gosta do Caio Jorge, Omar?
Eu acho que ele é um jogador, um centroavante que tem presença de área, tem boa finalização. E aquilo que eu falo, né, Flávio? Para a gente dar oportunidade para o Uribe, que vem ganhando uma fortuna, entendeu? Eu prefiro sempre, e o Santos sempre foi campeão nisso aí. Dá oportunidade ao jovem. A torcida do Santos gosta muito mais que o Santos revele um jogador que traga um medalhão sem condição. Então, para pagar essa fortuna que paga para o Uribe, é melhor esperar o menino, porque isso vai render dinheiro para o clube. O Capela está aí e é prova disso que nós estamos falando. Na nossa gestão lá, que o Marcelo Teixeira era o presidente, a base vendeu 150 milhões de reais para o clube, com os jogadores da base. Então você tinha referência técnica em cima, o cara subia, ia bem, aí daqui a pouco o menino da base também já era referência, entendeu? E aí você faz um trabalho. Agora você vai trazer um jogador, por isso que eu até falei, quando trouxeram o Carlos Sanches, eu falei, fiquei meio assim. Mas eu sou réu, confesso que ele foi uma excelente contratação. Mas daqui eu falo, tem que ser situações pontuais. Porque você trazer só esses caras assim, o time não vai andar. Eu prefiro esperar sempre o menino maturar da base, acreditar nesse trabalho, até porque eu trabalhei muito tempo na base do Santos, e sei que o caminho é esse. Tá certo, tá certo. E só registrando o Cleison, o Tatu continua dando a sua opinião, é muito legal. E ele dizendo, a imprensa de São Paulo não vê os jogos do Santos. Por isso que quando dá um lance de gol, daí eles destacam o Soteldo, do Marinho. É exatamente isso. Não só de São Paulo, do Rio de Janeiro também não vê. Daí quando sai o lance de gol, todo mundo acha que o cara é super craque. São grandes jogadores. Marinho, Soteldo, Omar, Curi, falam muito bem hoje, são referências nesse time do Santos. Mas, pô, para quem já viu grandes atletas do Santos, eles em outras épocas não seriam nem titular do time. Com todo respeito àqueles que adoram Marinho e Soteldo. Só registrando aqui também, o nosso querido Luiz Fernando Grillo, ele tá pegando no pé aqui do capitão do Alisson. Eu já vou falar sobre o Alisson aqui, porque eu quero saber do Omar, mas só para registrar também que o Cleiton César concorda com a escalação dos meninos, tem que colocar, tem mais garra. O Ricardo Carvalho, ele não aguenta mais o Caio Jorge. Ricardo Carvalho, lá da Vila Belmiro. Meu amigo, calma, é menino. Esse menino é bom de bola. Segura a onda que ele vai dar fruto, hein? Eu sei que você não gosta dele, mas ele vai melhorar. E o Cleison Tatu novamente diz, os caras não colocam o Lucas Lourenço, ele é jogador da seleção, a base da seleção leva e aqui ninguém coloca. É o que eu falei, Tatu. Por que não coloca? Será que o Jair Ventura, o Cuca, o Sampaoli, os últimos treinadores que passaram aí, não viram ele? Ele tem que arrebentar um pouquinho no treinamento. Vamos aguardar aí, de repente o Cuca melhora. E o Lucas Lourenço é um jogador que sempre foi realmente selecionado para a seleção brasileira. Mas tem muito jogador que foi para a seleção brasileira de base e não virou profissional, né, Omar? Tem. Infelizmente teve, né? Alguns jogadores. É que eu falo, é maturação, Flávio. Você é educador físico e sabe disso. Tem jogadores que, enquanto jovem, tem uma maturação física mais rápido, tem um rendimento melhor, e aí quando chega na equipe profissional não consegue ter aquele mesmo desempenho que teve lá atrás. E outros que passaram ali na base meio que desapercebido, quando chegam no profissional conseguem exteriorizar toda a qualidade. Então não serve como referência, o jogador da base. O Robinho nunca foi para a seleção de base. Entendeu? Nunca foi. E o Diego ia, o Bruno Moraes ia. Entendeu? O Bruno Moraes ia para a seleção, o irmão dele, o Moraes, que fez o gol do título aqui contra o São Caetano, está na Ucrânia. Entendeu? Então, é o que eu falo, às vezes um jogador que aparecia ser muito melhor, de repente, profissionalmente, não vinga tanto. Tá certo, nosso querido Reinaldo Serrão, que é treinador, ele diz, o Marinho e o Soteldo no futebol atual estão um pouquinho na média, ele colocou na média, né? Mas são jogadores normais. O Cleiton César continua colocando aí que o Santos precisa de um 10. E o Guga Almeida, ele pergunta o seguinte para você, Omar. Você é favorável à chegada do Elias, que
o Cuca pediu para treinar aí, o veterano Elias, de 35 anos, que joga mais ou menos na posição do Sanches, você é favorável ao Elias e ao retorno do Robinho? Então, o Elias entra nessa situação, um jogador já mais veterano, que seria para dar esse equilíbrio aí técnico para a equipe. Precisa de ver o momento dele. Ele no Atlético não vinha fazendo bons jogos, mas o histórico dele é muito bom e de repente ele pode se acertar ali com o Sanches. Não são jogadores de velocidade, apesar do Elias ter um pouquinho mais de penetração na área, entendeu? O Sanches consegue fazer as ultrapassagens pelo lado, teria que fazer um ajuste ali, mas talvez com o Elias e com o Sanches ficaria um pouco pesado ali o meio, só para o Pituca ou para o Alisson, né? E quanto ao Robinho, o Robinho é uma referência no Santos. O Robinho teve 3, 4 passagens aqui, todas vitoriosas, entendeu? É que eu falo, vou voltar a fazer a comparação com o Uribe. Se você pode arriscar no Uribe, por que não no Robinho? Que é um cara que conhece a casa, que conhece o clube, conhece a cidade. Robinho... Diga. Isso! Então, e o Robinho, nós sabemos que ele não é mais aquele jogador de 2002. O som aí, Omar, mas só para dizer que é uma coisa simples. Se você investe no Uribe 500, 600 mil reais por mês, por que tu vai investir no Robinho? É isso que eu estou falando, né? Por que não vai investir nele? Tá me escutando aí, Omar? Estamos com alguns probleminhas técnicos aí. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Exatamente. Agora é o seguinte, o Robinho, o Ricardo Carvalho... Tô te ouvindo sim, acho que deu algum delay aí, às vezes é problema de internet, que falha aqui, falha ali. Só para dizer aqui que o Ricardo Carvalho, lá da Vila Belmiro, também gosta do Robinho, quer ver o Robinho na Vila Belmiro. E eu peço para o pessoal aí que está nos assistindo que mande a sua pergunta para a gente registrar aqui. Vou registrar o nome de algumas pessoas que estão nessa live, a Simone Cury, o Luiz Fernando Grilo, que perguntou do Alisson, vou falar com o Omar sobre o Alisson já, o José Eduardo Machado Guimarães, o Guga Almeida, o Antônio Carlos Seixas, tá todo mundo participando aí da live, o Antônio Carlos Ruano, Vicente Barazal, meu querido Vicente Barazal, um grande abraço, todo esse pessoal tá ligado e vai mandando aí o seu like, vai divulgando essa live. Em relação ao Alisson, muita gente ficou brava com o Alisson não pode jogar no Santos, Omar, o que você pensa do nosso capitão atual? Ele é o capitão do Santos hoje, o Alisson. O Alisson, é que eu falo, dentro do futebol moderno, que hoje os volantes é uma posição que, na minha opinião, ela está em desuso. Hoje, nós vamos precisar de jogadores que façam a função de volante e que saibam jogar. Aquele volante brucutu não vai ter mais espaço no futebol, entendeu? Então, é necessário ter essa qualidade de saída pelo meio. Porque, que nem eu estou falando, senão a gente vai ter só as saídas pelos lados. E nós precisamos da saída por dentro. O Santos precisa da saída por dentro. Você vê até com uma tendência de os caras hoje estar puxando volante para zagueiro. Vamos pensar, por exemplo, o Rodrigo Caio veio de volante para zagueiro. O Vanderlei trouxe o Felipe Melo para zagueiro. O Guilherme, o menino que fez o Avelar, lateral para zagueiro. O São Paulo agora, o Diniz trouxe outro lateral esquerdo para zagueiro. E o Cuca também fez isso. Por quê? Nós estamos saindo do futebol onde a gente precisa ter qualidade na saída. Você vê o gol que o Bahia tomou ontem, é uma vergonha aquilo. O cara fazer linha de passe dentro da pequena área, sem qualidade. Os caras querem que saia jogando, mas não tem qualidade para sair jogando. Por quê? Os zagueiros e os volantes que têm dificuldade no passe, no futebol atual, tomar a pressão, que todo mundo está querendo marcar alto e todo mundo está querendo fazer a tal da pressão pós-perda, vai ter dificuldade para sair. Então, por exemplo, o Cuca pensou ontem no Alisson para talvez melhorar um pouquinho a qualidade da saída. Talvez para preservar um pouco o Luan, tudo bem. Mas isso vai ser uma tendência de que a gente tenha volantes e zagueiros com mais qualidade. Eu acho que o futebol vai seguir para esse caminho. Se bem
Se bem que o Cuca até justificou após o jogo, que ele colocou o Alisson como zagueiro até para dar uma. Ele quer dar uma movimentada no time, né, umas trocas no time, até para poupar o Luan Pérez, porque realmente esse time do Santos não tem muito o que mudar. São esses 11 que estão jogando aí, não tem muita mudança. O Felipe Jonathan não está bem, tem que trocar, mas vai colocar quem? O Cuca até falou, tem um Copete, mas ele não pode jogar ainda. Problema de documentação, que tem que esperar encerrar o contrato do outro time que ele estava emprestado. Então, são questões que o Cuca está tendo que se virar. Só para registrar aqui, o Luiz Fernando Grilo, que perguntou do Alisson, ele lembrou alguma coisa que você acabou de dizer aí de zagueiros que eram volantes. O Narciso, nosso querido Narciso, que era volante, que era zagueiro, virou volante. Também tivemos o Edmilson, que era zagueiro, também virou volante, né? Ou seja, tem o lado inverso também. O Aldo Neto, meu querido Aldo Neto, um abraço ao Ruivão, que está nos assistindo. O Ruivão lá do Esporte por Esporte. Grande abraço para ele. Um abraço para o pessoal todo aqui também, que está mandando perguntas. O Antônio Carlos Seixas, ele está preocupado, porque se perder ou o Marinho ou o Soteldo, nós não temos reposição à altura, precisa de um lateral, precisa do meia, do centroavante, ou seja, o torcedor do Santos está desesperado, Omar. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, porque nos comentários antes da live, todo mundo estava dizendo isso, precisa trazer 2 laterais, um meia, um centroavante, precisa trazer zagueiro, todo mundo quer que traga um time. O Santos está tão mal assim? Será que se tivesse vencido Flamengo e Vasco, a torcida estaria pedindo esses jogadores, Omar? Ele tinha que ter vencido o VAR, né? Que o jogo ele até venceu, ele não conseguiu vencer o VAR. Mas o Santos nem pode contratar. Então, o momento a gente tem que tirar o melhor rendimento desses jogadores, entendeu? Evidentemente que, lógico que o Santos precisaria de mais peças. Isso para o treinador seria muito bom, porque mais peças ele tem um pouquinho mais de possibilidade de mexer, de mudar um pouco o sistema. Mas nesse momento, é isso que nós temos que tentar qualificar. E o Cuca tem feito isso com maestria, porque a equipe mudou bastante, né, com pouco tempo de trabalho dele, tem um pouco mais de coragem, como eu falei no início, entendeu? Mas cabe gente no elenco, com certeza cabe, mas administrativamente o Santos não tem condição de contratar. Eu estou falando, eu só coloquei essa pergunta para você, Omar, porque, olha, a experiência que eu tenho de futebol é que se esse time engrena uma sequência de vitórias, como o São Paulo, estava todo mundo querendo a cabeça do Fernando Diniz. Aí ganhou 3 seguidas, vice-líder do campeonato. E aí? Aí todo mundo esquece. Então, esses mesmos jogadores, Felipe Jonathan, Alisson, o Sanches, que estão aí sendo execrados hoje, amanhã o Santos, voltando a vencer, vai estar todo mundo satisfeito. Esse é o futebol, infelizmente. E digo mais, hein? Mas temos e agora que eu quero saber de você. Né, Flávio? Nós temos que exaltar um pouquinho a coragem do Fernando Diniz, né? Porque ele, no momento de pressão, acabou mudando um pouco, abandonou algumas peças, né? Ele abandonou o Pato, ele abandonou os 2 zagueiros que até eram uma boa zaga, com o Arboleda e o outro menino, o Bruno Alves. Quer dizer, ele saiu um pouco dos conceitos dele daquele futebol que ele pensa, para um futebol um pouquinho mais competitivo. O único detalhe que ele enriqueceu foi na qualidade técnica da saída dos zagueiros, que ele pôs um lateral ali, entendeu? E ele pôs uma jovialidade na equipe, que eu acho sempre isso salutar, entendeu? Acho que isso refresca bem, e a equipe se incorporou. Você vê que o Hernanes como referência, o próprio Thiago Volpi hoje é uma referência, o próprio Reinaldo. E aí, o São Paulo ainda tem essas peças que dão esse equilíbrio técnico, né? O próprio Pablo, são jogadores com um pouquinho mais bagagem que seguraram a molecada e o São Paulo deu uma reagida boa. E agora tá lá em cima. Então o Santos, mesmo caso do São Paulo. Tem gente que critica hoje, mas amanhã pode estar elogiando esses atletas. E só para finalizar, o Jobson, que tem sido criticado por muita gente, não dá para jogar no Santos. Eu mesmo já critiquei e acho que ele precisa melhorar muito, mas ontem me agradou. Ele ainda erra passes, ele ainda dá contra-ataques, porém, é um menino que tem qualidade. Ele precisa ter um pouco mais de pegada, de exposição,
Porque quando ele vai com disposição, ele erra e faz uma falta que ele fez e leva o cartão amarelo. Então ele ainda não tem essa sabedoria, mas tecnicamente, para mim é um volante de qualidade de passe. Ele dá alguns passes, ele fez um lançamento, uma virada de jogo para o Pará ontem, que sensacional. E eu sei que o torcedor vai falar que eu estou louco, e eu também não estava gostando dele, mas ontem fez uma partida que, para mim, eu vi esperança desse rapaz ser aproveitado melhor no Santos. O Cuca está insistindo com ele. O Omar, o Jobson não te agrada nem um pouquinho como a maioria da torcida do Santos? Não, ele entra naquele padrão que eu estou te falando. Ele é um volante que tem um passe melhor que a marcação, entendeu? Então, o que é o diferencial dele é que o passe tem um pouquinho, mas ele ainda não é muito efetivo, né? Não, ainda tem ainda por falta talvez de jogos ou de uma própria confiança, ele ainda erra muito o passe, mas é a principal qualidade dele, do que a marcação. A marcação, eu acho que ele ainda come bola um pouquinho. Talvez por isso que ainda ele, às vezes, pense no Alisson e no Pituca, entendeu? Porque o Pituca é um jogador mais intenso na marcação. Mas o Jobson precisava melhorar nesse aspecto de efetividade de passe, né? Desempenho de passe, porque é o diferencial dele. Entendeu? Só para deixar um abraço aí pro Grilo, que é meu amigão, Capela, Reinaldo Serrão, Simone, um beijo. Aí, todo acompanhando aí, deixar só o meu abraço aí para esse pessoal. Com certeza, meu querido. E o Almir Guerreiro também entrou na live aí, diz: contra o VAR não dá. Almir Guerreiro, um grande abraço. E só para a gente já caminhar para o final, Omar, tirar tanto do seu tempo aí, uma live muito legal, muito gostosa. Hoje já aumentou o nosso número de participantes aí, Omar. Você está com moral, hein? Estamos começando com esse trabalho novo aí nas redes sociais e que você divulgue para a gente essas lives. Eles vão estar sempre às terças e quintas, às 19 horas, e aos domingos, às 18h15, após os jogos que o Santos realiza, ok? Que você possa divulgar. O Ricardo Carvalho está sempre conosco, ele diz: o Santos pode contratar? Ainda não, mas vai chegar para contratar, ok? Só para finalizar, uma sequência do Santos no campeonato. O Santos tem o Ceará neste sábado, depois pega o Atlético Mineiro em casa na quarta-feira, e depois o Santos enfrenta o São Paulo Futebol Clube no sábado também. E aí vem a Libertadores da América na terça-feira contra o Olímpia. Ou seja, Ceará fora de casa, Atlético Mineiro em casa e o São Paulo. São Paulo também é na Vila esse jogo, hein? O que você acha? É uma boa essas partidas? Dá para o Santos recuperar ou é só o jogo difícil, Omar? Você que trabalhou já em Série A e jogou em Série A, sabe que não existe jogo fácil, né? Às vezes você pensa... Ontem eu pensei que o Santos ganharia fácil do Vasco, e aí você tem essas surpresas, entendeu? O Ceará vem de 4 vitórias seguidas, o Guto deu uma arrumada no time, ganhou a Copa do Nordeste, ganhou um clássico contra o Fortaleza difícil lá e jogando bem. Então, o Ceará vive um momento muito moralizado, entendeu? Então, tem a viagem, tem toda... O Santos tem que fazer um bom jogo lá para trazer pontos lá de Fortaleza, porque não é fácil. Mas é que eu estou te falando, às vezes quando você pensa que o jogo é um pouquinho mais complicado, você vê o Palmeiras foi ao Flamengo no fim de semana, e foi uma coisa, o Flamengo já foi, o Bahia já estava diferente, entendeu? Então, a gente fazer previsão é difícil, né? O Atlético, vamos ver como ele se comporta hoje contra o São Paulo. Se o resultado do Atlético não for bom hoje, ele vem muito pressionado já na Vila, na quarta, entendeu? E ainda tem aí a Vila, quer dizer que é sempre uma situação complicada, entendeu? Mas é que eu falo, Campeonato Brasileiro Série A não tem jogo fácil, tudo é sempre complicado e às vezes você pode tornar o jogo mais fácil. Tá certo, meu querido. E eu virei aqui a tela aqui para pegar um pouquinho aí o pessoal, a opinião do pessoal. Mas só para lembrar o seguinte, Omar, tá aí o Almir Guerreiro. O problema não é jogar, o problema é jogar contra o VAR, diz o meu querido Almir Guerreiro. Tem sido Omar, difícil mesmo. O Ceará tá na 6ª colocação, meu amigo.
Você sabia disso? Hoje ele está na pré-Libertadores da América, que vai acabar a rodada na sexta colocação. Vem de 4 vitórias seguidas. Entendeu? Tá. Ouviu, Flávio? Ouvi. Vem de 4 vitórias seguidas. Eu estou tentando aqui virar o vídeo aqui, meu querido, mas está difícil, hein? Como é que nós vamos resolver esse problema aqui? Nós ainda não estamos muito dessa área digital, né? Mas o que vale é a intenção. Não. E o vídeo virou aqui, rapaz, e agora complicou o negócio, hein? Vamos aqui. Você aproveita e fala sobre a questão da zaga do Santos. Se você acha que o melhor ainda é Luan Pérez e Veríssimo ou jogar com o Alisson na zaga e o Jobson como volante? Não. Eu ainda sou Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, né? A gente tem que pensar, sempre é que eu falo, na comparação, eu acho que é leviano a gente fazer a comparação desse ano com o ano passado, porque a gente mudou todo mundo lá atrás. Se você pensar, o Santos o goleiro era o Everson, era o Vitor Ferraz de um lado, era o Jorge do outro, e os dois zagueiros também mudaram. Quer dizer, você está mudando, o time é o mesmo, você já mudou 5 jogadores na linha de trás, entendeu? Você vê, por exemplo, o próprio Corinthians hoje, com a mudança de comportamento do Thiago Nunes em relação ao Fábio Carille, a dificuldade que eles têm na marcação da linha de 4. Ontem tomaram um gol que, por exemplo, o Carille já não tomaria. Então, às vezes você troca as peças, é bom jogador também, é bom jogador, mas demanda tempo. O futebol não é um interruptor que você faz assim e o cara já está pronto. Vai precisar errar para ser corrigido e isso demanda um tempo. O Pará está ali, que nem você falou, subiu de rendimento nesses jogos. Ele não é o Carlos Alberto Torres, a gente sabe disso. Mas é um jogador que, para o futebol do momento, atende às expectativas. Entendeu? Então a gente mudou todo mundo lá atrás e isso, às vezes, impacta um pouco. Você cobrar do cara, por causa que nem você falou, porque ele é profissional, ele tem que jogar, ele tem que. Os jogadores ficaram 4 meses parados, Flávio. Isso nunca aconteceu na história do futebol. O cara ficou fazendo polichinelo em casa e a fundo. Que era coisa que já não existia isso aí mais. O torcedor não vai entender isso, Omar. O torcedor nunca correu lá para ver como é que é difícil, não é fácil, não. E realmente. Porque eles tiveram férias, a gente tem férias de um mês, mas o cara joga uma pelada, ele pode correr na praia, ele pode fazer. Ele ficou 4 meses treinando dentro da sala. E aí você quer que o cara, em 15, 20 dias, com um jogo em cima do outro, ele é profissional, ele ganha bem, mas não é assim que a coisa anda. Infelizmente, você vê o Flamengo, com o time que tem, o tempo que está demorando para poder se encaixar. O tempo que está demorando para o Flamengo se encaixar. Com certeza. Omar, chegamos aí ao final da nossa live. Queria mandar um abraço para todos que participaram aí. Ao Vicente Barazal, que coloca: o Santos nunca teve força nos bastidores, por isso seguirá sendo prejudicado. Não deixa de ser verdade, viu, Barazal? É uma coisa complicada. Um abraço ao Almir Guerreiro, ao Guga Almeida, ao Ricardo Carvalho, ao nosso querido Cleison Tatu, ao Antônio Carlos Seixa, ao Luiz Fernando Grilo, todos esses que participaram da live. Um grande abraço a todos eles que estejam conosco, ao Reinaldo Serrão também, que está sempre ligado, ao Luan Thor, que entrou aí, a Simone, a todo esse pessoal que participou. E obrigado por você estar conosco, Omar. Vamos bater outros papos aí em outras rodadas deste Brasileirão. Grande abraço para você, meu querido. Obrigado, Flávio. E boa sorte aí para você nessa nova empreitada, que você consiga aí atingir todos os seus objetivos aí, tá bom? Valeu, Omar. Obrigado, meu querido, e obrigado a você que esteve conosco. E a gente volta no domingo, hein? Divulga aí domingo no Facebook, nós vamos falar sobre o Santos Futebol Clube. Que Deus abençoe você e a sua família.